E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui o professor Matheus, para nós fazermos aí uma super aula sobre independência do Brasil. Independência do Brasil, que é um dos temas, né, mais relevantes da história do nosso país. Assunto esse que a gente aprende desde criancinha com a nossa querida Pro, né, que nos ensina, né, os primeiros passos, né, de nossa história aqui, da história do nosso país. Quando ela fala do descobrimento de Cabral, mais para frente ela fala sobre a história do quê? Da independência. E a independência todo mundo sabe mais ou menos como aconteceu, né? Se perguntar para uma criança o que ela vai falar? Ah, foi feita por Dom Pedro I, independência ou morte, que é o grito do Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Não é isso? Muito bem. No entanto, para nós que vamos prestar vestibular, vamos fazer o concurso, temos que fazer aquela prova, né, de história lá, principalmente, né, do ensino médio, aquela coisa que fica um pouco mais difícil que aquilo que a gente aprende quando nós aprendemos, né, quando somos criancinha. A gente precisa ver aqui, ó, como é esse processo, quem organizou, qual é a característica do processo de independência. Legal? Então vamos ver aqui o seguinte, gente. Primeira coisa que você tem que saber. O que é que desencadeia o processo de independência? O que desencadeia o processo já é anterior a 1822. Não é algo que só acontece em 1822. Já vem desde o século XVIII. Então, lá no século XVIII, já havia a ideia dos colonos portugueses em promover essa ruptura, em promover essa separação, né? Então movimentos como a Inconfidência Mineira, movimentos como a Conjuração Baiana já, né, reivindicavam a independência do Brasil. Porém, isso não foi possível. Então as condições só foram favoráveis, né, e possibilitaram a independência aqui. Tá? E vamos ver então o que é que possibilita isso. Então, primeiro, óbvio, se tudo começa lá no século XVIII, nós podemos dizer que aqui nós vamos ter a influência, que é a influência do liberalismo. Então o pensamento liberal chega aqui ao Brasil no século XVIII, fazendo com que os colonos, né, almejem a independência. Então a influência do ideal iluminista, a influência da independência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa, tudo isso serve como base, que é a base ideológica para a organização do movimento de independência do Brasil. Isso tudo aliado às transformações que nós vamos ter aqui no Brasil desde 1500, né? Então, desde o início da colonização, a colônia, ela passa por um processo de transformação. E aí nós vamos ver o desenvolvimento colonial, o surgimento de uma elite que é aquela que incorpora esse ideal liberal e consegue perceber que o pacto colonial, que o que estava acontecendo aqui no Brasil, nada mais era do que uma exploração. Não é isso? Então, por isso, nós queríamos a independência. Outro fator extremamente importante vai ser o período joanino, as transformações ocorridas no período joanino. Nós conquistamos, nesse período de 1808 até 1821, a autonomia econômica, porque Dom João decreta a abertura dos portos, pondo um fim ao pacto colonial. Ele eleva o Brasil à condição de Reino Unido, oficializando o Rio de Janeiro como capital do Império Português. Realiza aqui, durante esse período, uma série de obras, né? Ele constrói o Jardim Botânico, a Biblioteca Real. Isso promove uma transformação cultural no nosso país, tá? Então nós conquistamos autonomia, liberdade durante o período que é o período joanino. E tanto foi um período importante aqui para o Brasil que olha só a pergunta que eu vou fazer para vocês. Qual foi o único país da América a adotar uma monarquia de verdade? Porque no México tivemos uma experiência lá, mas isso não conta. Qual foi a única monarquia de verdade? A nossa. Você sabe por que o Brasil fez a opção pela monarquia, enquanto todos os outros países americanos optaram pela república? Porque nós fomos os únicos que abrigamos uma corte e tivemos a presença de um monarca europeu. O único lugar da América onde um monarca absolutista botou os pés foi o Brasil. Gente, o período joanino fez do Brasil a única monarquia absolutista da América. Louco, né? Então, isso tudo
foi, então, importante para o Brasil depois. Por isso que nós adotamos a monarquia. Tá? Então, isso representava algo que a nossa elite considerava melhor para o país. E para eu finalizar aqui, nós temos o quê? Para eu finalizar, aquilo que vai servir como estopim, que vai ser o disparador de todo o processo de independência do Brasil. Sem dúvida nenhuma, vai ser a tentativa dos portugueses em tirar a liberdade que nós havíamos conquistado no período joanino. Então, a tentativa de recolonização do Brasil. Essa tentativa de recolonização do Brasil vai ser feita pelos portugueses depois de um evento ocorrido em 1820 chamado Revolução Liberal do Porto, onde os portugueses eles tomaram o poder, derrubaram o absolutismo e implantaram a monarquia constitucional em Portugal, levando Dom João a ter que voltar para a Europa. Tá? Então isso põe um fim ao período joanino, porque qual era o principal objetivo dos portugueses? Esse aqui, ó, meus queridos, a recolonização do Brasil. Então vocês conseguiram, então, aqui, né, perceber e entender quais são as causas que levaram ao processo de independência? Legal, então não se esqueçam disso aqui, é bastante importante. Outra coisa muito importante aqui também, gente, é entender quem é que absorveu essas ideias. Quem é que organizou o processo de independência do Brasil? Então, a organização da independência do Brasil não vai ser feita pela população como um todo. Então, o processo de organização do movimento de independência vai ser feito pela elite brasileira. Principalmente, meus queridos, a elite agrária. Tá? E o grande nome, o grande representante dessa elite agrária aqui, nós temos vários nomes, mas um é o cara que é considerado o patriarca desse processo de independência do Brasil aqui, tá? É um nome que hoje em dia fala-se muito pouco, mas é importante, é José Bonifácio. Aliás, eu digo para vocês o seguinte, tá aqui se um dia vocês tiverem a oportunidade de ler uma biografia legal de José Bonifácio, vocês vão entender, né, o porquê se fala tanto dele, tá? Foi um grande brasileiro, cara, apesar da origem portuguesa dele, cara, ele foi um grande brasileiro, ele tinha ideias que eram ideias bastante progressistas. Porém, as ideias de José Bonifácio, elas não foram aplicadas após a independência, mas é bem bacana, beleza? Então, ele conseguiu fazer a independência como a elite agrária desejava. E como a elite agrária, ela desejava essa independência, sem muitas transformações. Mas então, aqui vamos ver. A organização é da elite agrária. Agora, quais vão ser as características desse processo de independência? Qual é a cara que a elite queria dar a esse processo? Então, eles queriam garantir os seus privilégios. Eles queriam a manutenção daquilo que eles tinham até então. Então, como que nós queremos o processo de independência? Nós queremos sem grandes mudanças. Então, a gente diz que isso aconteceu. Tá? O movimento de independência foi um movimento elitista, sem grandes rupturas, ou seja, sem grandes mudanças aqui no Brasil. Então, olha só, não tivemos grandes transformações com o processo de independência. Tivemos? Para pensar um pouquinho. Quer ver? O Brasil, ele deixou de ser um país agroexportador? Não, ele manteve. Então, a gente pode até colocar aqui, ó. Tá? Então, isso aí significa que o Brasil era monocultor, voltado para exportação e com uma produção ainda em grandes latifúndios. Isso aí seria o quê? O sistema de plantation. Essa elite, após a independência, desejava promover o processo de independência, Mateus? Não, eles não desejavam promover o processo de independência. Tá? Eles queriam promover o processo de independência, o processo de abolição. Ah, Mateus, pô, tá dormindo? É, quase isso, né? Então, olha só, tá? Então, o processo de ruptura não ocorre por isso. Então, a gente pode até colocar, ó, sem grandes rupturas, porque houve a manutenção do sistema de plantation, houve a manutenção da escravidão. Então, nós podemos dizer que ele é escravocrata, tá? Outra coisa que a gente pode colocar aqui, ó,
é o seguinte, se nós formos analisar o período que é o período imperial, jogar lá na frente, eu perguntasse assim para vocês, durante o período imperial, houve a possibilidade das pessoas, né, mais pobres participarem do processo político, ou seja, houve a possibilidade de participação política popular? Não. Por quê? Porque o voto era censitário. Então, esse era um desejo também dessa elite agrária. Essa elite agrária não queria nem que o povo participasse da organização do processo de independência, com medo de ter que fazer concessões para as pessoas mais pobres aqui desse país. Então, aqui a gente pode colocar o seguinte, sem participação popular. Tá? Se nós formos ver assim, ó, de uma maneira geral, ainda de uma forma muito tímida, quando é que começa o processo de participação política do povo brasileiro assim? Tá? Mesmo que seja de forma manipulada, só com a proclamação da República. Tá? Aí fala, por que de forma manipulada? Por causa daquela política do coronelismo, política do café com leite, tá certo? Então, quer dizer, o nosso processo de independência, ele foi como? Só para a gente retomar aqui e fechar. Ele foi elitista. E por ser elitista, não houve grandes mudanças. Houve manutenção de várias características do período colonial, que é o plantation, escravocrata e sem participação política popular. Legal? Então, ó, isso é muito importante que vocês se lembrem. Tanto que para poder garantir a manutenção dos seus privilégios, o que foi que a elite manteve? A monarquia. Tá? Se a gente quiser, a gente até pode colocar aqui, ó, a adoção da monarquia. Porque o Brasil, ele pertencia a Portugal e havia sido elevado a Reino Unido, certo? Certo. Então o Brasil era Reino Unido a Portugal e nós tínhamos um rei. Então era uma monarquia. E nós mantivemos também a monarquia. Agora, de novo, né? Por que é que nós adotamos a monarquia ao contrário dos nossos vizinhos americanos? Por causa do período joanino. Durante o período joanino, a elite conseguiu perceber uma coisa, que o governo monárquico era um governo que se encaixava perfeitamente dentro dos interesses da elite brasileira. Ela seria, então, um governo, né, responsável por garantir os privilégios da elite agrária aqui no Brasil. Tá vendo? Então, isso tudo foi mantido. José Bonifácio conseguiu articular esse processo. Daí vem o outro ponto aqui. Qual é o outro ponto? Como foi o processo de independência? O processo sem grandes rupturas, sim, mas teve conflitos? Não. Como foi? Foi na base do grito, né? Que foi o famoso independência ou morte. Certo ou errado? Não é verdade? Em todo o processo de independência na América Latina, ou em quase todos os movimentos, nós tivemos conflitos. Lembra do Simão Bolívar, né, do Augusto San Martín? Do José San Martín? Também do processo de independência dos Estados Unidos, George Washington e companhia, teve guerra. O Brasil não, foi na base do grito. E tudo isso articulado por essa elite. Então, olha só, o processo de independência, ele foi elitista, ele foi sem grandes rupturas, graças a quê? Graças à participação de Dom Pedro. Então, o processo de independência contou com a participação de Dom Pedro I, que possibilitou que o processo de independência do Brasil fosse sem grandes rupturas. Aqui eu vou colocar só Dom Pedro. Por quê? Porque ele se torna Dom Pedro I somente depois do Grito do Ipiranga, tá bom? Então, a participação de Dom Pedro I deu-se de que forma? Deu-se quando no dia 9 de janeiro de 1822, ele decreta que fica. Então, vamos colocar aqui, ó, para vocês, e aí eu vou contar a historinha bem bonitinho. Então, nós temos aqui o dia do fico. Após o dia do fico, outra coisa que ele estabelece, o cumpra-se. Tá? Então, na sequência aqui, já vou mostrar para vocês o que é o cumpra-se, tá bom? Então, isso aí faz parte do processo de independência do Brasil, organizado pelo nosso queridíssimo Dom Pedro I. Aí, outra coisa que nós podemos colocar aqui, ó, para vocês, né, que faz parte desse processo, né, de participação de Dom Pedro I, o grito do Ipiranga.
tá? O famoso 7 de setembro de 1822. Beleza? Então, vamos aqui, ó. Agora nós vamos organizar isso aqui em forma de historinha para a gente fechar aqui a nossa aula. Galera, então aqui funciona assim. Dom Pedro I, ele foi o responsável por promover a independência. Qualquer criança sabe disso. Aí é que vem aquilo que você, que está no ensino médio principalmente, precisa saber para fazer aí a sua prova, tá? O que seria? Por que Dom Pedro participou do processo de independência? Essa é a grande questão. Se você parar para pensar, Dom Pedro I, ele foi e era o futuro rei de Portugal, tá? Ele depois se tornou rei de Portugal. E se você parar para pensar, isso é muito esquisito. Como assim muito esquisito? Quem é que fez a independência do Brasil? Fala para mim. O futuro rei de Portugal. Tem lógica? Se você parar para pensar, não tem muita lógica. Então, olha só como foi esse processo. Presta atenção na historinha para você poder amarrar sua linha de raciocínio. Bom, quando ocorreu a Revolução Liberal do Porto, em 1820, o principal objetivo da burguesia portuguesa era recolonizar o Brasil. E por isso, ela exige que Dom João retorne imediatamente para Portugal, senão ele perderia o trono. Dom João, sem alternativa, ele jura fidelidade à Constituição Portuguesa, já que Portugal, com a Revolução Liberal, tornou-se uma monarquia constitucional. E ele, então, retorna para Portugal. Porém, quando ele ia retornar, antes do retorno, ele chamou o nosso querido Dom Pedro I e disse: filho, estamos retornando para a Europa, assim desejam as cortes. Porém, você, Pedro, não vai. Como? Não vou, papai. Como? Não vou? Vou ficar aqui. Por quê, papito? Pelo seguinte, você tem que ficar aqui no Brasil para garantir essas terras para a nossa família. Porque o principal objetivo da corte em Portugal é recolonizar o Brasil. E os brasileiros, eles não vão aceitar perder a liberdade que eu cedi para eles durante o período em que estivemos aqui no Brasil. Eles vão lutar de forma aguerrida até a morte pela independência. E, papai, o que eu tenho a ver com isso? Disse Dom Pedro. Você tem a ver o seguinte, meu filho. Eu percebi que os brasileiros, eles criaram um gosto pela monarquia porque eles viram que a monarquia é uma forma de governo que garante os privilégios deles. Então, com certeza, se o Brasil tornar-se independente, essa elite que comanda o Brasil vai manter a monarquia para poder preservar os seus privilégios. E se você, Pedro, souber conduzir esse processo, você vai garantir para nós o poder aqui na América. Eu volto para a Europa, garanto o trono para a nossa família lá na Europa. Você fica aqui no Brasil, organiza o processo de independência, que é algo inevitável, como querem os brasileiros, e garante o poder para nós aqui na América. Vem cá, meu querido, fala aí. Dá para considerar um homem como Dom João, um homem como muita gente costuma dizer que o cara é burro, que o cara não tem, que o cara é um bundão, é um banana? Muito pelo contrário, era um cara, como eu disse a vocês já até anteriormente, astuto, tá? Ele conseguiu garantir o poder em Portugal e também aqui na América, mesmo após a independência. E aí ele vai embora. E o Dom Pedro então entendeu o recado. E aí olha só o que acontece. Dom Pedro fica aqui no Brasil como príncipe regente. O Brasil era Reino Unido, precisava de um regente. Dom Pedro era nosso príncipe regente. E o que o Dom Pedro fez? Posicionou-se favorável aos brasileiros, à elite brasileira. E o que os portugueses queriam? Tirar a nossa liberdade. Só que Dom Pedro, como príncipe regente, atuava como para-raio e dificultava esse processo de independência. Foi aí então que a corte portuguesa, percebendo que Pedro atrapalhava esse processo de recolonização, pediu para que Pedro voltasse para Portugal. Tá? Ordenou que Pedro voltasse para Portugal, porque ele ia ser o futuro rei de Portugal e não poderia ficar aqui no Brasil. Pedro recusou-se a retornar. A corte então envia um decreto e diz: Pedro, agora nós não estamos pedindo, estamos mandando. Já ouviu isso de seus pais? Não estou pedindo mais, estou mandando. Foi o que Dom Pedro ouviu da corte. Porque se você não voltar, Pedro, você não vai ser rei de Portugal. Então agora a coisa ficou feia para Dom Pedro. Dom Pedro, então, até aquele momento havia se posicionado favorável aos brasileiros.
Se ele ficasse aqui no Brasil, deixaria de ser rei. E se o Brasil se tornasse independente, ele não tinha ainda garantido que o Brasil seria uma monarquia. Foi aí que ele procura a elite brasileira e diz: galera, vocês estão sabendo, eu preciso ir embora para Portugal, pois a corte exige que eu retorne imediatamente. Se eu não retornar, não vou mais ser rei de Portugal. O negócio é o seguinte, eu quero ser rei. Não importa se é na Europa, não importa se é na América. O que me interessa é ser rei. E aí, o que vocês brasileiros têm a me dizer? O que os brasileiros fizeram então? Né, liderados pelo José Bonifácio, organizaram o famoso abaixo-assinado, né, onde eles pediram para que Pedro não voltasse para Portugal. Pedro, nosso irmão de alma brasileira, não vá embora, fique, né, nos proteja do mal que querem nos causar, não nos abandone nesse momento de dificuldade. Pois se permanecer, você vai ser o quê? O nosso rei. No caso, ele tornou-se o nosso imperador. É o que dizia então essa carta. E aí o que o Pedro percebeu? Que ele gostava dos brasileiros, não é assim que a Pro nos ensinou? Que ele gostava dos brasileiros. E com lágrima nos olhos, né, apoiado pela sua esposa, Dona Leopoldina, ele voltou-se para os brasileiros e disse: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga a todos que fico. Cara, esse foi o famoso dia do fico, 9 de janeiro de 1822, tá? Muitos historiadores dizem que o 9 de janeiro, que é o dia do fico, é a data da independência do Brasil. Por quê? Porque quando Pedro disse que fica, ele sabia que ali ele teria que articular já o processo de independência. E foi exatamente isso que o Dom Pedro fez. Ele tomou frente e começou a preparar o caminho para a independência. Então, a primeira coisa que ele fez, ele decretou o cumpra-se. O que é o cumpra-se? Ele disse: a partir de agora, eu, como príncipe regente, digo, aqui no Brasil, mando eu, Dom Pedro. Todo decreto que vier de Portugal aqui para o Brasil, antes de ser colocado em prática, de virar lei, precisa receber o meu cumpra-se, ou seja, a minha aprovação, a minha autorização. Outra coisa que ele fez, ele também convocou, né, eleições para se formar uma Assembleia Constituinte, ou seja, para elaborar uma nova Constituição. Cara, isso despertou o sentimento nacionalista aqui dos brasileiros. Tropas portuguesas que estavam no Rio de Janeiro e que tentaram levar Dom Pedro à força para Portugal, né, foram expulsas do Rio de Janeiro. Tá? Então o sentimento nacionalista toma conta, né, do povo brasileiro. E Dom Pedro, então, parte em viagem para articular esse processo de independência, para oficializar isso, contando com o apoio das principais elites, tanto de São Paulo, Minas Gerais, né, e também da região Nordeste. Só que nesse meio tempo, enquanto Dom Pedro viajava, já que a viagem durou muito tempo, né, as viagens naquele tempo não tinha avião, não tinha carro, né, eram feitas em lombo de mula, então Dom Pedro viajou, né, e demorou bastante tempo. Nesse meio tempo, a corte portuguesa na Europa tentou uma manobra para impedir que o processo de independência ocorresse. Tirar de Dom Pedro os poderes de príncipe regente. É enviado então um decreto para o Brasil, que chega ao Rio de Janeiro e Dom Pedro não estava no Rio de Janeiro. Quem é que comandava todo o processo do Rio de Janeiro? O presidente do gabinete ministerial brasileiro, comandado por José Bonifácio. Apoiado, né, por Dona Leopoldina, né, eles pegam esse decreto e dizem: se Pedro não for mais o príncipe regente quando ele voltar para o Rio de Janeiro, nada mais poderá fazer pelo Brasil de forma oficial. Então o Pedro tem que fazer algo antes de voltar para o Rio de Janeiro. É aí que Dona Leopoldina e José Bonifácio escrevem uma carta, entregam ao mensageiro e pedem a ele que encontre Pedro o mais rápido possível. Tá? Por quê? Porque senão poderia ser tarde demais para o Brasil. E foi aí então que o mensageiro parte em disparada e no dia 7 de setembro de 1822, numa tarde ensolarada, ele encontra quem? Né? Às margens do Riacho do Ipiranga, a descansar, saindo de uma viagem de Santos. Dom Pedro I, tá? Então Dom Pedro I, ao receber a carta,
percebeu que ele deveria proclamar a independência do Brasil naquele momento e naquele local e assinar um documento que tornava o Brasil independente de Portugal, porque ainda ele era o príncipe regente. E por isso ele sobe, vamos pegar aquela imagem daquele quadro fantástico de Pedro Américo, da independência do Brasil, né, que mostra ele em cima de um lindo cavalo branco, né, quando ele saca de sua espada, aponta para o céu e brada retumbante, independência ou morte. Foi quando o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria naquele instante. Não é assim? É o famoso grito do Ipiranga. Meus queridos, então assim ocorreu a independência do Brasil. Bonito, não é? Pois é bonito. Mas o que é mais importante? Aquilo que eu expliquei para vocês agora. Foi um movimento elitista que não promoveu grandes rupturas, mas que só foi possível dessa forma por causa do período joanino que garantiu a nós a participação de Dom Pedro I. Beleza? Meus queridos, sobre a independência, era isso que eu tenho a dizer a vocês. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e a gente se encontra numa próxima aula. Valeu, um abraço, tchau, tchau.